Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o tema a pandemia e o aumento de pessoas em situação de rua no Brasil. Se você quer saber mais sobre esse tema, eu vou falar aqui possíveis contextos para a introdução, argumentos e intervenções. Se você quer ficar mais por dentro, ter mais repertório para poder ter uma diversificação de temas para o Enem, se você quer saber mais sobre esse tema e sobre qualquer outro tema nesse mesmo eixo temático, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Aproveita, já curte esse vídeo, compartilha para os seus amigos para todos terem acesso a essa educação gratuita. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você saber sempre quando for postado novos vídeos. Aqui na descrição tem o link do material, onde está a proposta, que é a proposta da semana, que é com esse tema. Se você quiser mandar essa proposta, mandar a sua redação para que eu possa corrigir e dar minha opinião, é só mandar lá pelo grupo do Telegram. Entrar no grupo, manda pelo grupo ou manda pelo meu privado. Você vai pegar meu número lá nesse grupo. Também tá aqui no link da descrição. Me segue lá nas redes sociais para você não perder as novidades e para impulsionar as publicações para que cheguem ao maior número de pessoas. Como eu estava falando, o tema de hoje é sobre como a pandemia influenciou no aumento do número de pessoas morando na rua. Vamos ver primeiro possíveis contextos que você vai utilizar como eixo central da sua redação, ou seja, que você vai colocar lá na introdução, que você vai relacionar com o tema e com toda a sua redação. O primeiro contexto que você pode usar é sobre a urbanização. Lembrem que o Brasil teve o seu processo de urbanização no início do século XX, ou seja, até o fim do século XIX e meados ali do século XX, o Brasil ainda tinha uma população que era majoritariamente rural. Após ali o século XX, seus meados para o final do século XX, o Brasil começa a ter um boom nas cidades, ou seja, essa população sai dos campos e vai morar nas cidades, formando grandes zonas urbanas. Nós também chamamos isso de êxodo rural. Vocês podem lembrar que nessa época o principal produto era agrário, então a economia do país era agroexportadora, né? Ali você tinha o café, o leite, então você tinha áreas rurais que produziam a economia do país. A partir desse processo de urbanização, você tem muita gente chegando às cidades para um novo tipo de economia baseada em trabalho, né? Troca do seu serviço, bens de consumo, indústria, você está ali no comércio, você tem atividades de prestação de serviços, então você tem uma gama de novas atividades e muitas pessoas chegando nessas cidades sem nenhum auxílio. O governo ele não teve planos para a urbanização. O governo do país ele não organizou como essas pessoas chegariam à cidade, como essas pessoas morariam na cidade. E isso causou muitas coisas. A gente sabe que causou marginalizações, causou periferias, crescimento dos morros em alguns locais, como no Rio de Janeiro, e também um processo de aumento de pessoas que moravam nas ruas. Você pode então relacionar esse processo que faltou o auxílio governamental, o planejamento, com hoje, né? A pandemia, o principal fator é a falta desse planejamento do governo para evitar que essa crise do isolamento social, a crise financeira e econômica, façam com que mais pessoas também estejam morando na rua. Outra referência muito legal para vocês usarem nessa redação especificamente, nesse contexto de direitos e tudo mais, assim, de preconceito, desigualdade social, todo esse eixo temático, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês sabem que ela está valendo desde 1948, então a ONU promulgou ela em 1948, e o seu primeiro artigo diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quando você coloca isso na introdução, é muito interessante porque você vai questionar durante o texto inteiro. Sua tese vai ser que, no entanto, isso não ocorre no Brasil, porque muita gente mora nas ruas, tem sua dignidade comprometida e não tem todos os direitos que ela deveria ter, como o direito à moradia. Eu acho muito interessante essa proposta de usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos nessa introdução. Outra coisa que a gente pode usar é a questão da Constituição Cidadã. Lembrem-se que a Constituição que a gente tem em vigor atualmente
é a Constituição de 1988 e ela é conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Porque nessa Constituição houve a transição do período de ditadura militar para o período de democracia e ela trouxe muitos direitos. Vocês viram aí nos textos motivadores da proposta que a gente trouxe um artigo que diz que todos os cidadãos têm direito a todas aquelas coisas e uma delas é a moradia. Então o governo está falhando no sentido de que nem todos têm acesso aos direitos que estão previstos na Constituição. Então você pode começar falando que essa Constituição é a Constituição Cidadã, que dá direitos a todo mundo, e em um dos seus artigos dá o direito à moradia a todos os cidadãos brasileiros. No entanto, assim como no contexto anterior, isso não está sendo respeitado. Vocês também podem usar, sempre que quiserem, como contexto, a história de um livro que vocês leram, de uma série, de um episódio, de uma música, de um poema. Hoje eu vou trazer o poema de Manuel Bandeira. Esse poema é super conhecido. Quando eu vi o tema, eu já me lembrei dele, porque eu já tinha visto ele na escola, já, ensino fundamental e médio também. Eu vou ler aqui o poema para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem colocar só um trecho dele, uma frase. Vocês podem colocar até ele inteiro, se isso não for atrapalhar muito a sua redação, se sua letra for pequena, porque ele não é tão grande. O nome desse poema é O Bicho. E ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse poema é muito forte, ele ficou muito conhecido por causa disso. Ele vai descrevendo a situação que o indivíduo está fazendo, né, cheirando o lixo, engolindo a comida que achava no lixo com velocidade, e faz você pensar que é um bicho, mas na verdade era um homem. Portanto, você vê a animalização do ser humano, né? Você vê a perca da dignidade humana, da humanidade dessas pessoas. A perca daquela dignidade que a gente viu na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é inerente a qualquer humano. Quando ele nasce, ele já ganha esse direito a ter dignidade. Assim como no tema passado, vou falar para vocês. Sempre que vocês não estiverem lembrando de referências mais complexas, não lembrar de outras coisas, caracteriza aquele problema. Então, fala o que é pessoas em situação de rua. Essa caracterização, até pouco tempo, ainda era um pouco difícil de se fazer. Mas a Secretaria Nacional de Assistência Social, ela criou uma definição para isso. Eu vou ler aqui para vocês. Pessoas em situação de rua ficou definido como grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelido a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento por contingência temporária ou de forma permanente. Você precisa colocar tudo? Você não vai decorar? Claro que não. Mas você pode colocar que são pessoas que precisam utilizar a rua de forma temporária ou permanente, que têm vínculos sociais e com a família fragilizados, não tem uma habitação convencional. Então, tudo isso que eu falei, vocês podem pegar trechos e falarem o que é uma pessoa em situação de rua. Então, você começa: pessoas em situação de rua são aquelas que passam por isso, isso, isso e isso. Aí você vem para sua tese. Nesse contexto, percebe-se que isso ocorre por conta desses fatores, e aí sucessivamente. Já dei aí 5 ideias para você usar como contexto. Você pode utilizar também outras coisas. Lembrando que eu estou separando as referências em contexto, argumentos e intervenções. Mas se você quiser usar o que eu falei do contexto para um argumento ou de um argumento para o contexto, fique à vontade. Eu estou lhe dando referências. Eu separei assim porque é o que eu utilizaria. Geralmente o que você usa no contexto é algo mais geral, que dá para você relacionar com mais coisas. Indo agora para os argumentos, eu vou te dar algumas ideias do que você pode fazer. Primeiro, você pode relacionar isso com a escravidão, dizendo que o seu argumento vai ser que o governo sempre é ineficiente em momentos de crise. Então você vai mostrar que sempre após um momento de crise social, há um aumento nessas pessoas que moram na rua, no número de pessoas que moram na rua.
Como você vai provar isso? Aí você vai usar lá no seu argumento de autoridade, na sua citação, na sua referência, você vai utilizar a escravidão. Não a escravidão em si, mas o fim da escravidão. Quando a escravidão foi abolida, os negros ficaram à mercê do tempo, né? Eles não tiveram nenhuma estrutura, não tiveram nenhum auxílio, nenhum planejamento. Por isso eles ficaram sem emprego, sem ter muitos o que comer, sem ter onde morar. Muitos foram morar nos morros, nas zonas marginais, e muitos começaram a morar na rua também. Então você vai comparar esses dois momentos históricos, a atualidade e esse momento, como momentos em que o governo não agiu com auxílio na população, nas minorias, quando ocorreu a crise. Você pode utilizar nesse parágrafo também, gente, não vai ficar grande. Tenta escrever menos coisas e relacionar mais, falar mais sobre o que você está escrevendo. Então, se você quer escrever um parágrafo bem, você vai falar no seu tópico frasal. Se você não sabe o que eu estou falando, tópico frasal, vai na aula de estrutura de redação que você vai ver o que é um tópico frasal. Seu tópico frasal, você vai deixar claro que o governo não age em situações de crise e não é de hoje. E isso causa um aumento da quantidade dessas pessoas na rua. E aí você vai usar a relação disso com esse período da escravidão. E aí você, antes de concluir, você pode usar essa frase de Edmund Burke, que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Você fala essa frase, né? Coloca lá. Então, depois que você coloca a frase, você vai dizer: é óbvio que essa situação vai se repetir, já que não foi aprendido com o passado, já que o governo está cometendo os mesmos erros. Outro argumento que você pode utilizar é da invisibilidade, que essas pessoas estão ficando cada vez mais invisíveis. Como assim? Todo mundo que passa pelas ruas e vê essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas fingem que não viu. Mas qual é o problema por trás disso? Muitas vezes, ao olhar uma pessoa nessa situação, muitos sentimentos vêm. Sentimento de culpa, vergonha, solidão, abandono. Muitos sentimentos, sentimentos de impotência. Então, quando as pessoas costumam olhar para essas pessoas, elas veem todos os sentimentos que aquela situação carrega. Por isso que elas tendem a se afastar, criar um muro e fingir que não viu, porque ver é trazer à tona todo esse mix de sentimentos ruins que essa pessoa representa. Por isso que na quarentena isso também pode aumentar. As pessoas já estão vivendo momentos de angústia consigo mesma e com a sociedade, com toda essa situação. As pessoas já estão tendo sentimentos bagunçados e isso pode aumentar essa invisibilidade, esse muro. As pessoas podem querer tapar os olhos para não ver outros sentimentos ruins a mais do que já estão vendo com suas próprias vidas. Outro argumento muito forte que eu gosto muito é o da exclusão social. Ou seja, por que essas pessoas cada vez mais estão na rua? Seja agora na pandemia ou não. Cada vez mais o mercado do trabalho, ele exige uma qualificação profissional absurda e essa qualificação profissional não está ao alcance dessas pessoas. Como eles vão ingressar nesse trabalho, nesse mercado profissional, se eles não conseguem ter acesso a cursos para se qualificar, a meios de melhorar a sua qualificação profissional? Como eles vão concorrer a vagas que estão cada vez mais exigentes? Isso acaba aumentando a desigualdade social, acaba criando uma lacuna muito maior, um precipício muito maior entre as classes, no qual eles não veem mais saída. Eles olham e não enxergam um jeito de mudar a sua perspectiva de vida. Nesse parágrafo você pode usar várias frases, inclusive uma de Papa Francisco. Não estou falando de religião. Você pode me dizer, é bom colocar a frase da Bíblia, de um santo? Não, gente, isso aí já se está indo para religião. Mas o Papa Francisco, ele não é só uma figura religiosa, ele é uma figura conhecida, uma figura social, e ele é um chefe de Estado, ou seja, ele governa o Vaticano. E ele é uma pessoa que também tem suas lutas sociais. E essa frase que eu vou dizer para vocês, ela não tem nada de religião, ele apenas utilizou o contexto social. A frase é o seguinte: os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades. Então, eu acho uma frase magnífica para colocar numa redação. Cabe você lembrar, né, dela. Outro argumento que você pode utilizar é a ineficácia das políticas públicas. Então, o governo há muitos anos
vem sendo ineficaz nas políticas públicas. A gente falou lá no outro argumento do fim da escravidão. E a gente vê com isso o crescimento de ONGs e instituições religiosas. Você pode usar isso como um exemplo para afirmar o seu argumento. Então, quando você fala que as pessoas estão morando mais nas ruas depois dessa crise, dessa pandemia, porque o governo está sendo ineficaz nas suas políticas públicas, você vem e diz, um exemplo disso é que há muito tempo as organizações não governamentais e as organizações religiosas têm tomado a frente no combate à pobreza, à situação de pessoas de rua, ao acolhimento e auxílio a essas pessoas. De tanto que o governo tem sido ineficaz. Distribuição de alimentos, de roupas, abrigos, tudo isso você pode ver que cada vez menos o governo está presente e cada vez mais outros tipos de instituições estão tomando a frente para compensar essa ineficiência do Estado. Outro argumento muito forte é a questão da moradia estar atrelada ao capitalismo. A moradia é um direito, está na Constituição. Ela não deveria ser utilizada como forma de ganhar dinheiro. Então, hoje na sociedade a gente vê a casa, o apartamento, o imóvel como algo para ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente compra 4 ou 5 casas, a gente recebe um dinheiro, compra essas casas e deixa elas fechadas até conseguir alugar ou vender. Isso se chama especulação imobiliária. Então, essas casas elas ficam lá fechadas, tem o imóvel, tem o local, tem o terreno que você comprou para vender depois para construir, fechado sem utilização, enquanto pessoas moram na rua. Você ter esses imóveis, essa moradia como algo em que você vai lucrar, que você vai vender, atrelado a isso, que deveria ser um direito básico, faz com que mais pessoas estejam na rua. E a gente vê isso também na pandemia, momentos de crise, onde as pessoas estão tentando utilizar todas as formas diferentes de ganhar dinheiro para compensar a diminuição dos salários. Para vocês que não sabem, quando grupos invadem terras, prédios que não estão ocupados e que eles passam um tempo morando lá e eles mostram que estão morando, que estão plantando, eles ganham o direito àquela terra. Então o governo indeniza o dono e as pessoas podem ficar morando lá. É isso que ocorre com o movimento dos sem terra, dos sem teto. Muitas vezes eles fazem isso. Claro que não é fácil, né? Chegou, morou e pronto. Muitas vezes eles são expulsos com balas, são expulsos com violência pela polícia, pelo próprio proprietário. Mas quando eles conseguem, eles estão amparados pela lei, lá pelo artigo que eu já falei para vocês na proposta. Agora vamos para as possibilidades de intervenção. Eu não sei se vocês sabem qual é o ministério responsável por essas pessoas em situações de rua, porque a gente sempre sabe que quando é educação é o MEC, quando é o Ministério da Economia. Esse ministério tem um nomezinho diferente. É o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então é importante vocês saberem para a redação de vocês que a maioria das coisas é esse ministério que precisa fazer. A maioria das intervenções tem que vir do Estado mesmo. A primeira coisa que ele tem que fazer é dar auxílio financeiro para o trabalhador informal e para as pequenas empresas. Ah, Ana Clara, ele não está fazendo isso agora com auxílio emergencial? Deveria. Mas esse auxílio ele não alcança a todos. Muita gente ainda nem foi aprovado. Muita gente não tem internet, celular para fazer o aplicativo. Muita gente que mora na rua não tem sequer documentos. Como eles vão ter CPF para chegar a esse auxílio? Então esse auxílio ele não está sendo eficaz e ele não está abrangendo todas as pessoas. Como eu vou fazer isso? Como eu vou tirar dinheiro de onde para colocar aí? Eu vou ter que taxar as grandes fortunas. Se eu taxar 1% de cada grande fortuna pelo Brasil, eu posso pagar milhares de auxílios para as pessoas. E assim eu diminuo um pouco as desigualdades desse país. Basta o governo querer, uma coisa que é muito difícil. Outra coisa é que esse governo ele precisa reconhecer essa população. Nas minhas pesquisas, eu acabei vendo que essa população é muito heterogênea e é difícil você ter uma ideia sobre quem a compõe. Porque você vê hoje e amanhã você vai para outro local, as pessoas migram. Então cada cidade tem uma coisa diferente, específica, um modo de distribuição dessas pessoas específica da cidade. E as pessoas elas migram muito, como eu falei. Então não se tem hoje uma base de dados sobre essas pessoas. Então é preciso criar mutirões, censos constantemente para monitorar quem são essas pessoas, quantas pessoas são, onde elas ficam. E é preciso que eu faça também mutirões
para dar documento a essas pessoas, tirar documentos constantemente. Muitos ficam sem direitos porque não têm esses documentos. Outra coisa, o governo poderia dar auxílio moradia para todas as pessoas que não têm casa própria e têm um salário até o salário mínimo. Por quê? Por que o governo dá auxílio moradia aos governadores, deputados, todos os políticos que ganham mais de 30 mil reais, que podem pagar sua casa, seu aluguel, e mesmo assim ele dá auxílio moradia, e ele não dá auxílio moradia a pessoas que moram de aluguel e recebem até um salário mínimo? Porque não dá para você receber 900 reais, 1.000 reais e pagar 500, 600 de aluguel, que é o mínimo que você encontra numa periferia, por exemplo, de uma capital como o Rio de Janeiro. Outra coisa que o governo pode fazer é construir casas populares, mas eu sei que já foi feito algumas vezes isso, mas eu preciso disso em grande escala. É insuficiente fazer uma construção aqui a cada 10 anos. Então eu preciso construir casas, populares e dar para essas pessoas. Eu preciso construir mais albergues para as pessoas que moram na rua, pelo menos que elas possam dormir, tomar banho e fazer uma refeição lá. Como eu faço isso? Eu vou me apropriar de terrenos e locações desocupadas. Eu vou tomar do proprietário? Não, mas eu vou dar uma indenização abaixo do valor do mercado, porque ele não está utilizando, e eu vou tirar da especulação imobiliária aquele imóvel e vou dar serventia. Vou dar a ele a chance de habitar pessoas que precisam, que têm um direito constitucional. Outra coisa que você pode focar é que o governo precisa abrir cursos profissionalizantes para essa população, principalmente quem trabalha no mercado informal. Essas pessoas precisam ter possibilidade de entrar para o mercado formal. A crise que a gente viveu nessa pandemia, o isolamento social, trouxe à tona o maior dos problemas, que é o mercado informal. A gente percebeu que trabalhar de maneira informal não é trabalho. Você não tem garantia quando você fica doente, quando você precisa ficar em casa, você não tem auxílio e seguro nenhum, você não tem nenhuma segurança. Então, o governo precisa tirar essas pessoas da informalidade, dando capacitação profissional de qualidade para todo mundo. Lembrem-se que eu sempre gosto de fechar retomando lá na tese, né, como eu falei para vocês, que é um texto circular. Mas eu também gosto de fechar com algumas frases de efeito. Por exemplo, vou trazer hoje para vocês a frase de Zygmunt Bauman. Não vou trazer a modernidade líquida, vou trazer uma frase, tá? Essa frase diz o seguinte: não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então, com isso, eu acabo esse vídeo. E eu espero que vocês consigam construir uma boa redação. Lembrem-se que para escrever bem precisa pensar criticamente, olhar para a situação e pensar o que causa ela e como eu poderia resolver. Eu acho que esses vídeos fazem você treinar, assim, pensar no que eu tô falando pra vocês. Então, um beijo!